Mas eu acho que Hollywood é tão falso, é tão fake, e ela destrói tanto a humanidade das pessoas que eles são capazes de criar essas narrativas falsas só para tu poder falar sobre eles, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Já começo o vídeo me desculpando pela minha voz, peguei uma dor de garganta, então não tô com a minha voz de sempre. Então talvez eu esteja que nem a Phoebe, pra quem curte Friends, aquele episódio que ela fica gripada e fica com uma voz diferente. Talvez seja uma voz pior, mas é a voz que tem hoje pra fazer esse vídeo, porque não dá pra perder uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. Então obrigado a G Barbosa, a Bia e todos os outros que pediram Wet Sand. Essa música foi bastante requisitada aí nos comentários e é por isso que ela subiu na lista. Então se tu tem uma música que tu gosta e outras pessoas também querem essa, é o critério que eu uso pra poder fazer o som ter prioridade. E é assim que esse canal funciona, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto se a minha voz permitir, e se gostou do vídeo, compartilha para ajudar o canal a crescer. E aí eu tenho que falar com os fãs de Chili Peppers, né? Vocês não estão compartilhando os vídeos, né? Eu criei a Red Hot Chili Mondays, vai ter conteúdo de Chili Peppers durante semanas, durante meses, durante anos, e o canal deu aquela amornada, né? Ele tava crescendo num clima até rápido demais, assim, e agora deu uma bela amornada, então eu peço aí, fãs de Chili Peppers, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, pra gente ter mais fãs, para poder falar mais de Chili Peppers, ter mais músicas sendo requisitadas e o canal crescer para atingir mais pessoas com esse conteúdo. Eu traduzo e interpreto essa parte dos artistas e vocês disseram que gostam de que eu fale um pouquinho mais sobre o artista, sobre a banda, sobre o contexto, mas a segunda parte que eu sempre falo é talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E aí a minha pergunta é, vocês estão aprendendo alguma coisa com esse canal? O jeito que eu abordo a tradução e a interpretação tá funcionando? É algo que vocês estão gostando? Poderia ficar melhor? Minha voz já tá indo embora, eu nem comecei a falar da letra ainda. Mas essa é a minha questão, assim. Essa segunda parte, onde eu abordo a letra da música, o inglês, a tradução, as gírias, isso é algo que tá funcionando? Isso é algo que tá ajudando alguém? Então, deixa aí embaixo nos comentários também para eu saber e ter uma noção para poder melhorar o canal cada vez mais. Vamos já pro verso, não vai ter muita conversa, porque senão eu vou ficar sem voz mesmo. My shadow side, so amplified, keeps coming back, dissatisfied. Então tu vê aí que o Anthony, ele sempre sabe, ele tem essa manha da rima, né? Shadow side, amplified, coming back, dissatisfied. Então a cadência nas palavras é sempre uma coisa que marca muito o Anthony e o cara é um gênio, né? Um mestre. Mas então o que ele tá querendo dizer com isso? O meu lado sombrio, tão amplificado, continua voltando insatisfeito, né? Dissatisfied é insatisfeito. Então já o velho tema que o Anthony gosta de abordar, drogas, né? Ou ele sempre gosta disso também, essa mistura entre drogas e relacionamento, e aí às vezes fica nebuloso se ele tá falando do relacionamento dele com a pessoa ou com as drogas, porque também ele se relacionava enquanto usava drogas. E aí fica sempre nebuloso essa linha de quem será que ele está falando, né? Às vezes ele pode estar idolatrando uma pessoa, mas na verdade é a relação que ele tem com a droga. Então ele está idolatrando essa coisa inexistente. Então também tem esse lado muito poético dele, de te deixar meio nebuloso e te deixar se perguntando, né? Do que será que ele está dizendo nesse contexto. É muito curioso isso, assim, é uma experiência muito interessante. Eu tenho que agradecer aos fãs de Chili Peppers por isso. Porque como agora eu tô traduzindo uma música por semana, a gente começa a entender o Anthony muito melhor, né? O jeito dele de escrever, claro que eu não entendo tudo, e eu tô gostando muito que fãs de Chili Peppers me corrigem nos comentários, então pode continuar corrigindo se tem alguma informação que eu não sei, ou eu tô vendo assim muitas pessoas, como Chili Peppers é uma letra muito poética, eu já vi vários comentários onde as pessoas dizem, olha, eu entendi isso dessa parte da letra. Pode continuar fazendo isso, porque eu acho que quanto mais conteúdo e quanto mais a gente conseguir dissecar e dissertar sobre a mente do Anthony, eu acho que mais legal vai ser. E a gente também comparar ideias, né? Compartilhar a nossa visão de quando a gente interpreta uma letra de música. Talvez eu, com a minha experiência de vida agora, vou interpretar de um jeito, e quem assiste o vídeo, e cada pessoa que assiste o vídeo e se comove ou se interessa pelas letras do Chili Peppers, também vai ter a sua versão da interpretação baseado nas suas próprias experiências. Então música é uma coisa muito complexa e é isso que eu mais adoro nesse estilo, nessa arte, né? A gente simplesmente compartilhar as nossas ideias diferentes, olhando e observando e escutando a mesma coisa. Elementary sun, but it's so. O sol elementário, o sol elementar, mas é tão... E aí ele não completa a frase, né? Mas aqui para mim tem dois significados. O sol elementário pode ser a necessidade que a gente tem da luz solar. E aí como Anthony gosta da Califórnia, o clima de praia, ele se recarregar com a energia solar. E aí também faz sentido com a frase anterior, porque ele está falando muito do lado negro nele, né? O lado negro dele está muito amplificado e continua voltando insatisfeito. E aí talvez ele precise balancear isso com a luz solar. Pode ser uma... Perdi a voz.
Pode ser isso, pode ser essa necessidade básica de balancear o lado negro com a luz solar, né? Então a luz e a sombra, mas também pode ser o sol elementário, por exemplo, um sol que tu desenha na escola, né? Quando tu tá na elementary school, acho que é o primário, né? A escola básica lá, quando o cara é bem novo, tu desenhou um sol e ele não tá completo, né? Pode ser aquele sol infantil, aquele sol com uma visão inocente, pode ser, né? Bah, aqui eu tô enxergando coisa onde não tem, né? Ele só falou uma palavra, mas a gente já tá viajando nas letras do Anthony, né? Então tem uma explicação melhor para Elementary Sun, deixa embaixo nos comentários. My love affair with everywhere was innocent, why do you care? Então o meu caso de amor com todos os lugares era inocente e o que você se importa, né? Por que você se importaria? Someone start the car, time to go. Então, só voltando a essa frase, né? O meu caso de amor com todos os lugares, né? Aí, retratando a vida do músico, né? Porque ele ia pra tudo que é lugar, viajava bastante, conhecia muitos lugares diferentes, mas o lado negro continuava sempre acompanhando ele, né? O dark side, ali, o shadow side, estava sempre presente e a sua documentada adição às drogas, né? Someone start the car, time to go. You're the best I know. E agora aqui a gente tem uma referência, olha só como é que pode, né? Alguém liga o carro, é hora de ir. Você é o melhor que eu conheço. Aqui é uma referência ao Dave Navarro, que ajudava ele num momento ali muito ruim, onde a adição dele de heroína era muito forte. O Dave Navarro é que dizia pra ele, eu vou te botar dentro de um carro e a gente vai te levar pra uma reabilitação aí, porque tu não tá com condições de continuar a vida desse jeito. E aí ele diz... Ele aqui estava pedindo pro Dave Navarro dizer, ó, alguém liga o carro e é hora de ir, porque ele não conseguia, né? Então alguém terá a ação de ligar o carro e porque é a hora de ir, era justamente esse auxílio do Dave Navarro dizer, ó, é um auxílio externo para motivar ele a ir para algum lugar, né? E aí ele diz, you're the best I know, você é o melhor que eu conheço, talvez aí agradecendo a ajuda do cara. Então é interessante, né, como ele mantém esses momentos e essas memórias, né? O Dave Navarro saiu da banda muito antes do Stadium Arcadium, mas as memórias continuam permeando as letras. My sunny side has up and died, I'm betting that when we collide. O meu lado ensolarado, né? O meu lado de sol se levantou e morreu, e eu estou apostando nisso quando nós colidirmos. Então aqui é curioso também porque o sunny side é quando tu frita um ovo com a gema para cima, né? Então se tu não fizer um ovo mexido, ou se tu não virar ele, a gema para cima em inglês é chamada de sunny side up. Então, por isso que ele fala has up and died, né? Então, sunny side up é o ovo com a gema para cima, mas ele diz que ele levantou e morreu. Então, já dando outra noção a essa frase. Como ele diz que o lado ensolarado dele morreu, ele também pode estar fazendo um contraste, uma brincadeira com isso, né? Tava fritando o ovo, a gema tava bonitinha, tava tudo certo e separadinho, mas aí ele levantou e morreu, dizendo aí que talvez a gema dele furou e se abriu, né? Então, o conteúdo dele aí foi espalhado. E aí ele confirma isso com I'm betting that when we collide, eu aposto nisso quando nós colidirmos. Então, talvez o centro dele, né, a parte central dele, fazendo essa analogia com o ovo, se colidiu aí com a chapa ou o que seja que estava fritando o ovo. Bah, a gente está viajando nesse vídeo, né? Esse lado de se expor também. Talvez essa analogia não seja tão ruim assim. Quando tu abre a gema, né, tu abre a parte central do ovo, tu está expondo o conteúdo. Então, o lado dele ensolarado foi lá e morreu porque ele mostrou também, voltando ao primeiro verso, o lado sombrio que ele tinha, né? Então, quando tu abriu o sol, por dentro talvez tinha uma parte sombria. Interessante. The universe will shift into a low. Então, o universo vai passar para um ponto mais baixo. Então, talvez aí eu imagino que seja o universo dele, né? Então, talvez o universo que ele vive vai ficar mais baixo por causa da situação que ele está vivendo com essa colisão. Posso estar errado porque eu tenho essa informação de cabeça, mas se eu não me engano, quando eles estavam escrevendo o Stadium Arcadium, na época se falava muito daquele colidor de partículas, Particle Collider, aquele lance que eles diziam que era uma experiência lá que eles estavam fazendo de colidir umas partículas e que alguma coisa podia acontecer e explodir o mundo e o universo ia acabar. Não sei se ele não está fazendo uma referência a isso, porque se eu não me engano, ali na época que o Stadium Arcadium foi lançado, eles estavam gravando, isso era um assunto muito na moda, assim. Isso também tem coisa do Chili Peppers, né? Ele gosta de abordar assuntos atuais nas suas letras, né? The travesties that we have seen are treating me like Benzedrine. Então, os travestis que nós presenciamos estão me tratando como benzedrina. Então, aí, uma característica da benzedrina, ele já vai falar na próxima frase, que é automatic laughter from a pro. Então, o riso automático de um profissional, né? Então o conceito da palavra travesti é algo bizarro, algo que é fora do comum. Então ele está dizendo que eles viram coisas fora do comum e que essas coisas estão tratando ele, né? Essas memórias, essas coisas que eles viram, estavam tratando ele como benzedrina. E aí como ele fala, automatic laughter from a pro, uma risada automática de um profissional, ele está simplesmente dizendo que essas memórias, aliadas à droga benzedrina,
que um dos efeitos colaterais é fazer a pessoa rir descontroladamente. E está dizendo que aí essas memórias talvez foram ofuscadas pelo efeito da droga, e com certeza, conhecendo o Anthony, ele não usou só benzedrina, né? Ele misturou com alguma outra coisa. Então, simplesmente dizendo aí que essas memórias talvez estão voltando para assustar ele, e aí a resposta automática dele é a risada por causa do efeito da droga, e não porque ele queria rir dessas memórias. E aí ele diz, what a good day for a walk outside. Meu, mas não no sentido de possessividade pessoal, mas simplesmente num jeito de se expressar, né? Quase que um bah, ou uma expressão desassociada de possessividade. Então ele está dizendo, meu, que dia bom para caminhar do lado de fora, né? Caminhar ao ar livre. I'd like to get to know you a little better, baby. Eu gostaria de conhecer você um pouquinho melhor, bebê. Então aqui também, essa frase ele gosta de usar muito, hein? Já apareceu isso em outras letras, né? Eu quero conhecer você um pouco melhor. E aí talvez pode ser relacionamento, mas também pode ser o relacionamento dele com as drogas. E aí, como ele está falando ali, né, no primeiro verso, botaram ele no carro para ir para a reabilitação. Essa é a expressão, essa foi a metáfora que ele usou para expressar isso. Então aqui ele está dizendo, né, eu quero conhecer você melhor, também pode ser ele no centro de reabilitação, se perguntando, né, talvez eu precise conhecer a minha personalidade sem o efeito das drogas. God knows that I really tried. Aí aqui ele já confirma, Deus sabe que eu realmente tentei. What a good day for a take-out bride. I'd like to say we did it for the better off. Então, meu, de novo como uma expressão, e talvez my também pode ser uma contração de my God, né? Então é simplesmente realmente uma expressão, né? Meu Deus, ou como ele falou de Deus na frase anterior, eu imagino que seja isso. Mas o my não tem conotação nenhuma de possessividade. Então, meu, que dia belo para uma take-out bride. Então, o take-out ele cresceu no Brasil, né? Eu lembro que alguns anos atrás ninguém falava em take-out. E hoje em dia eu passo na rua e eu vejo vários restaurantes com delivery, take-out. Então, o delivery a gente já conhece, já tá mais normal, assim, mas o take-out eu não tinha visto muito, assim. E aí, o que acontece, a gente já tá familiarizado, mas eu vou explicar para talvez alguém que não conheça. O take-out é o levar para casa, né? Então, tu vai no restaurante, tu pode pedir delivery, que eles vão te entregar, ou o take-out tu pega no próprio restaurante. E aí, uma take-out bride seria a noiva de pegar e levar para casa, né? Mas, num sentido mais corporativo, o take-out também pode ser assim, quando... Eu não entendo muito de negócios, mas eu sei que essa expressão existe, e ela simplesmente fala de por exemplo, assim, quase como se fosse um leilão, né? Alguém está fazendo uma proposta, tu vai lá dar uma proposta melhor, e o nome disso é take-out. Então tu tá... Como ele está falando de noiva, talvez também pode ser isso, né? Tu vai lá e sequestra a noiva no dia do casamento. Se alguém tem alguma coisa a dizer que impeça esse casamento, que fale agora, se cale para sempre, então talvez pode ser... Que dia bom para ir lá e impedir um casamento. É o que eu imagino também. Então tem vários sentidos aqui que pode ser interpretado com take-out bride que não estão muito claros no sentido total da letra, né? I'd like to say we did it for the better of. Eu gostaria de dizer que nós fizemos isso para o melhor de... E aí fica incompleto, né? Ele não completa a frase. Como aqui ele já está na reabilitação, isso também pode ser uma alucinação, né? Ele alucinar que está levando uma noiva para fora do casamento, que é a pessoa que ele gostaria de conhecer melhor... E aí Deus sabe que ele tentou. Então tem várias coisas ali, né, que ele está se lamentando ou refletindo sobre. E como o clássico Anthony Kiedis, ele gosta de misturar as coisas quando escreve uma letra. I saw you there so unaware, those hummingbirds all in your hair. Então eu vi você lá meio desprevenido. Eu acho que essa palavra unaware é meio estranha essa palavra porque, tipo assim, aware é ter consciência, ter noção das coisas, e unaware é não ter consciência e não ter noção. Those hummingbirds all in your hair. Então esses beija-flores, né? Hummingbird é beija-flor em português, all in your hair, todos estavam no seu cabelo. Então a pessoa estava lá bem distraída. Unaware é distraído. Pronto, consegui lembrar uma palavra. Então ela estava distraída com beija-flores no cabelo. Elementary sun, but it's so. O sol é elementar, mas é tão... Ele não completa. E agora aqui a gente tem referência atrás de referência. The disrepair of Norma Jean could not compare to your routine. Ballerama beauty going toe to toe. A gente já vai explicar tudo isso. Disrepair, né? Repair é consertar, disrepair é estragar, né? Mas seria o sentido de ruína, a pessoa ir à falência pessoal, né? A ruína da Norma Jean. Norma Jean era o nome da Marilyn Monroe antes de virar Marilyn Monroe. A ruína dela não conseguia se comparar à sua rotina, simplesmente dizendo aí que os roqueiros e os músicos e as pessoas que ficaram famosas depois da Marilyn Monroe viveram um mundo ainda mais amplificado, né? Porque depois dela, ali nos anos 50, 60, 70, até muito recentemente, né? A mídia social é que acabou com essa ideia de astro, de famoso, né? A gente pode ver pelos Oscars ali, né? Então, já para dar o meu comentário, né? Esse não é um canal de reacting, mas Will Smith dando um tapa no Chris Rock, né? Na minha concepção é que a audiência do Oscar era tão baixa que eles armaram isso só pra gente falar sobre isso.
E eu realmente acredito nisso. O meu olhar mais cínico é que Hollywood é tão corrupta, já do tempo da Marilyn Monroe, de elevar uma pessoa só para destruir ela e também assistir a ruína da pessoa. Eu acho que eles combinaram só pra gente falar desse assunto. Então também não quero mais falar sobre esse assunto. Mas eu acho que Hollywood é tão falso, é tão fake, e ela destrói tanto a humanidade das pessoas que eles são capazes de criar essas narrativas falsas só para tu poder falar sobre eles, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Balarama Beauty going toe to toe. Então, face a face, né? Cara a cara com a beleza de Balarama. Balarama era o deus hindu aí, mas ele é um deus da, se eu não me engano, eu li aqui, é o deus da fazenda, deus da força, assim. Não tem muito a ver com deus de beleza, ou tipo Afrodite, não tem a ver com isso, assim. Mas ele tá dizendo que ela tá cara a cara com o deus da força. Então talvez seja isso, né? Então aqui a gente também tem que dar uma esticada na explicação para conseguir entender o que o Anthony quer dizer, né? Lendo essa frase agora me deu uma explicação aqui na cabeça. Deixa eu organizar meus pensamentos, mas Norma Jean era o nome da Marilyn Monroe quando ela era uma civil, quando ela não era a super estrela que foi elevada a um status maior do que humano, e que foi essa ruína, né? Então a ruína da Norma Jean, quando ela era uma pessoa normal, não se compara com a sua rotina, que é a rotina da Marilyn Monroe, que é muito mais de excessos, com drogas e toda essa popularidade que é difícil de uma pessoa normal lidar e não ficar insana, assim como a gente viu com o Will Smith, até que ele durou muito na sua carreira como uma pessoa correta e centrada, mas Hollywood conseguiu quebrar ele, né? Então isso é muito incrível como essas coisas acontecem, mas ele está dizendo Balarama Beauty going toe to toe, face a face com a beleza de Balarama, que é o deus da força. Então eu acho que ela não conseguiu. Ela teve cara a cara com o Deus da Força, mas ela não conseguiu vencer essa batalha. Ou ela não conseguiu se equiparar a ele. Ela não conseguiu olhar para esse Deus da Força de igual para igual. Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Porque toe to toe, toe é dedo, né? Então dedo a dedo, mas é uma expressão que diz cara a cara. Então, para mim, a explicação é essa, é meio complicada, mas simplesmente ela perdeu o seu status civil, foi elevada a uma deusificação, ela foi elevada a um status de Deus, justamente porque na época dela, uma pessoa chegar naquele status, ela simplesmente ficava acima dos outros, né? Mudava muito a pessoa. E aí, quando ela se confrontou com esse status de Deus, ele usou um exemplo de uma figura de deuses, né, dos deuses hindus aí, para dizer que ela estava cara a cara com ele, mas talvez perdeu essa batalha e ela conseguiu se enxergar como uma pessoa normal. Então ela não podia se comparar com Deus. Talvez, tem uma explicação melhor, deixa embaixo nos comentários. My, what a good day for a let it slide. I like to say we did it for the better off. Então, meu Deus, né, que belo dia para a gente deixar, né? Deixar passar. Let it slide, deixa passar. Então talvez ele também não querendo se reabilitar, né? Talvez esse dia aqui é o dia do lixo. É o dia que a gente não precisa se preocupar muito com a saúde mental. I like to say that we did it for the better off. Eu gostaria de dizer que nós fizemos tudo isso pela melhora de... E aí ele não responde, né? E aí ele diz, I thought about it and I brought it out. Então eu pensei sobre isso e eu trouxe isso para fora, externalizei. O que o Anthony faz na maioria das letras. I'm motivated by the lack of doubt. Então eu estou motivado pela falta de dúvida. Boa frase. I'm consecrated, but I'm not devout. Então eu sou consagrado, mas eu não sou um devoto. Então já dando um tom religioso aí também para as pessoas que levam os artistas a esse status mais divino, né? Essa próxima frase aqui é complicada porque tem tanto TH, mas the mother, the father, the daughter. Então é complicado de falar porque tem muito TH, mas tem que cuidar, tomar cuidado, língua nos dentes, como eu sempre gosto de dizer. Então a mãe, o pai e a filha. E aqui eu acho interessante porque a gente tem o pai, o filho e o Espírito Santo, e aqui ele já dá uma formação mais clássica, né? A mãe, o pai e a filha. Então talvez aí também quebrando essa rotina e essa percepção que tu teria do lado religioso. Como ele diz que ele não é um devoto, né? Ele é consagrado, mas ele não é devoto. Então talvez aqui ele já quebrando as regras também na próxima frase. E aí ele diz, right on the verge, just one more dose, I'm traveling from coast to coast, my theory isn't perfect, but it's close. Então, eu estou bem na beirada, só mais uma dose, eu estou viajando de costa a costa, né? Essa aqui não precisa nem explicar, né? Tá na beirada, mais uma dose, viajando de costa a costa. Não é uma viagem física, né? Ele não tá de ônibus viajando. My theory isn't perfect, but it's close. A minha teoria não é perfeita, mas está perto. Então aqui já dá para explicar um pouquinho mais, né? A última frase aí é autoexplicatória, né? Que ele está viajando mesmo. Mas quando ele diz que a teoria dele não está perfeita, mas está perto, talvez seja aí ele como um alquimista e misturando várias substâncias para achar a teoria perfeita, né? Achar aí a viagem perfeita. I'm almost there, why should I care? My heart is hurting when I share. Someone open up, let it show.
Eu estou quase lá, mas por que eu deveria me importar? O meu coração está doendo, hurting, né? Está dolorido quando eu compartilho. Então talvez o Anthony nessa dualidade de se expor nas suas letras e ao mesmo tempo perguntando assim, será que eu deveria fazer isso? Isso é uma temática que permeia em quase todas as letras do Chili Peppers. Someone open up, let it show. Então o open up é de abrir, mas é alguém se abra, né? Open up, someone open up, alguém se abra. Então, talvez dizendo assim, alguém além de mim que fale a verdade e se abra e deixe aí as suas emoções, os seus sentimentos fluírem, né? Let it show, deixe mostrar. E aí, finalmente, ele fala o nome da música quase no final dela, né? Oh, you don't form in the wet sand, you don't form at all. Então, você não se forma na areia molhada, né? Então, esse é o nome do som, né? Wet sand, areia molhada. Não tem nenhum significado por trás disso que seja... Eu sei que as pessoas falaram nos comentários, né? Bah, isso era uma gíria pra droga, isso aqui é gíria pra droga, isso aqui é gíria pra droga. Então as pessoas dizem, porra, cantei isso a vida inteira e era uma gíria pra droga, né? Então, wet sand é areia molhada, não precisa se preocupar, não tem nada por trás disso, além da poesia, né? Porque você não toma forma na areia molhada, você não toma nenhuma forma. Porque a areia molhada, ela se desfaz, né? Então tu pode criar um castelo de areia, assim que o mar vem, ele acaba com o castelo e aí fica como se nada tivesse sido feito. Então, é uma metáfora, não é uma gíria para drogas, mas é uma metáfora com a ideia de a gente está sempre se reconstruindo, né? As coisas, a gente planeja as coisas, talvez elas não deem tão certo como a gente gostaria, ou às vezes os fracassos da vida, mas a gente tem que construir um castelo novo, né? Então, você não se forma na areia molhada, mas a areia seca ou a areia mais sólida, tu pode construir alguma coisa. E aí ele termina a música com You don't form in the wet sand, I do. Então você não se forma na areia molhada, mas eu sim. Então ele dando justamente a entender essa ideia de que eu expliquei anteriormente, que talvez aí o castelo do Anthony já ruiu várias vezes, mas ele sempre consegue formar mais um novo castelo. Ele está sempre de pé, apesar de tudo que aconteceu com ele. E essa é a marca de um grande compositor e de uma grande pessoa, né? A gente tentar aí conseguir se reerguer com todas as adversidades que nos acontecem, né? A minha adversidade hoje é tentar gravar esse vídeo com uma voz horrível, e eu espero que vocês me perdoem, mas essa mensagem, ela é muito boa, assim. A música inteira, ele passa nessa dualidade de talvez ele não saber o que está acontecendo, mas no final da música tem essa reflexão, e que é o nome do som, que é o ponto fundamental, assim, né? Talvez a maioria das pessoas, com o pouco de areia que elas têm, ou uma areia molhada, que não é a melhor matéria-prima para se criar um castelo ou se criar uma estrutura, mas o Anthony Kiedis e o John Frusciante e todos os membros do Chili Peppers, que já tiveram aí seus problemas pessoais e problemas com drogas, conseguiram se reerguer, apesar da matéria-prima que eles terem não seja das melhores, né? Esse é só um exemplo, porque a matéria-prima deles a gente sabe que é da boa e da melhor, né? Os caras são músicos, poetas, são pessoas que sabem usar as suas frustrações e as suas desilusões na vida e criar obras excelentes. Então, eu acho que eles têm um material muito bom para se criar um castelo sólido, né? E aí eles têm o Live at Slane Castle também, já é uma boa curiosidade, né? Mas eu acho que a mensagem dessa música é muito boa. Então, apesar de tu ter só simplesmente uma areia molhada para criar o teu castelo, talvez é só isso que tu precisa, né? Então não deixar as adversidades tomarem conta de ti e se o mar carregar o teu castelo, ter forças para construir um novo. Então obrigado a todos que pediram essa música. Wet Sand é um clássico aí, ou eu gosto muito dessa música também. Ela é mais lentinha, mas eu gosto. Não chega a ser uma balada, mas é uma música que eu gosto bastante. Obrigado a todos que pediram. Tem uma sugestão melhor, um entendimento melhor sobre essa letra, deixa aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.